bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Ailma, sou professora de Biologia e hoje nós teremos uma aula sobre carboidratos. O que são os carboidratos? Carboidratos são açúcares, tá? E eles podem ser conhecidos também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, como eu já falei, e o próprio carboidrato, né? Onde a gente encontra os carboidratos? Na verdade, quase tudo que a gente ingere no nosso dia a dia existe carboidratos. Se você for ingerir um pão, tem carboidrato, tem um amido, então tem carboidrato. Se você for ingerir uma maçã, a maçã tem o açúcar, o próprio açúcar da fruta, é carboidrato. Se você for comer um chocolate, o chocolate também tem carboidrato. Então, para a gente fugir do carboidrato é meio complicado no nosso dia a dia, não é isso? Os carboidratos, ele tem a função energética e a função estrutural. A função energética, por que a gente fala isso? Na verdade, o carboidrato ele é primordial para a fonte de energia do nosso corpo. A gente até comenta assim, no nosso dia a dia, eu não estou com energia. Se você está com fome, você está sem energia. É igual uma máquina. Se você não alimentar uma máquina, ela não vai funcionar. Se não alimentar o seu corpo, você também não funciona. É assim que a gente vive. Então, a gente precisa ingerir esses carboidratos no nosso dia a dia para a gente ter energia. E a forma estrutural, porque o carboidrato ele é primordial também para formar estruturas específicas, certo? O carboidrato ele possui uma fórmula. Nós temos. Por que existe essa fórmula? Porque eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa fórmula serve para a gente saber, a gente identificar qual o tamanho dos carboidratos, ok? Então, se nós temos uma quantidade X de carbono, coloquei aqui, ó, N carbono. E o hidrogênio são 2 N's, que quer dizer que é 2 vezes a quantidade do carbono. Já o oxigênio é a mesma quantidade do carbono. Então, vamos supor, é uma das fórmulas mais conhecidas, vou citar como exemplo, a glicose. A glicose, que está bem aqui, ela tem 6 carbonos. Se a glicose tem 6 carbonos, então 6N. O H, que é o hidrogênio, é 2 vezes a quantidade de N. Então, se eu tenho aqui 6 carbono e o hidrogênio é 2 vezes a quantidade de carbono, então eu vou ter 2 vezes N. 2 vezes 6, eu vou ter 12 hidrogênio. Já o oxigênio é só N, logo é a mesma quantidade de carbono, então eu vou ter 6 oxigênio. Então a fórmula da glicose seria, tá? Seria não, tá? A fórmula da glicose, 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio, tá? Então a gente diz que os carboidratos, eles podem ser mais simples ou mais complexos. E aí nós temos essa classificação. Eles são classificados em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, que na estrutura aqui, na forma estrutural dele, o máximo que ele vai atingir é 7 carbonos. Então a gente pode ter entre 3 carbonos a 7 carbonos, isso nos monossacarídeos. Porém, os mais comuns é entre 3 e 6 carbonos, ok? Então, se por acaso eu tivesse aqui 3 carbono, eu teria então 3 carbono. O hidrogênio é 2 vezes a quantidade do carbono, então eu teria 6 hidrogênio. E o oxigênio é a mesma quantidade do carbono, então eu teria mais 3 oxigênio. Os monossacarídeos são os açúcares mais simples. São aqueles açúcares que são mais fáceis de ser dissolvidos pelo nosso organismo. Mas isso não quer dizer que são os melhores, muito pelo contrário. Se eles são mais fáceis de ser absorvidos pelo nosso organismo, é mais rápido, então eu vou precisar de uma quantidade maior em curto tempo. Não é isso?
Os carboidratos simples eu vou utilizar muito quando eu não tenho outra opção. Eu estou passando mal, preciso de energia, então, como eu já falei antes, tá certo? Então eu tenho a glicose, a frutose e a galactose. Aonde eu encontro a glicose? A glicose é o açúcar mesmo. Eu vou encontrar na balinha, no bombom. Eu vou encontrar a glicose também na cana de açúcar, tá? A frutose é os açúcares das frutas. Existem frutas com alto teor de açúcar, que também temos que tomar cuidado. Muitas frutas, às vezes, pode prejudicar porque é muito açúcar no nosso organismo. E a lactose, que é o açúcar do leite. Já os disacarídeos são duas moléculas de monossacarídeo. São açúcares mais complexos. A cadeia dele é maior do que os monossacarídeos. Logo, eles são mais difíceis de ser absorvidos pelo nosso organismo. Nós temos maltose, lactose e a sacarose, como os disacarídeos, ok? Onde eu vou encontrar maltose? Na cana de açúcar. É uma grande quantidade de açúcar. Então, por isso, e se a gente perceber, a cana de açúcar ela é muito doce. Tem um teor muito grande de glicose, de açúcar. Então, nós temos, para formar maltose, eu vou precisar de muito açúcar. Então, eu vou ter duas moléculas de monossacarídeo. Quais são essas moléculas? Glicose mais glicose. Todos os disacarídeos eu preciso acrescentar uma molécula de glicose. Eu já coloquei aqui, ó. Todos os monossacarídeos, uma molécula de glicose. Então, se eu juntar glicose mais a glicose, eu vou ter maltose. Lactose, eu acrescentei aqui a glicose. E se eu juntar a glicose mais a galactose, logo eu vou ter a lactose, que é o açúcar encontrado no leite. Existem algumas pessoas que são tolerantes à lactose. Elas não podem consumir leite nem seus derivados. Por que isso acontece? Essas pessoas, elas não têm no seu organismo a estrutura chamada lactase. A lactase, ela é responsável para digerir, para quebrar as partículas da lactose. Se o nosso corpo não tem a lactase, logo é algo diferente para mim. Então, se eu não tenho lactase no meu organismo, tudo que eu ingerir que tem lactose, o meu corpo não aceita, porque ele não vai conseguir absorver, não vai conseguir digerir isso, ok? Mas existem alimentos que não têm a lactose, que as pessoas ingerem e pronto, pode ter uma vida normal, certo? E a sacarose, que a sacarose, ela é a junção de glicose mais a frutose, é o açúcar das frutas. A sacarose é quando eu tenho uma junção de mais açúcar com o açúcar da fruta que eu vou encontrar naqueles alimentos industrializados, em sucos industrializados, vamos dizer assim. E por último, nós temos os polissacarídeos. Polissacarídeos são formados por mais de 20 moléculas de monossacarídeos. Esses são os açúcares mais complexos, são os açúcares que são mais difíceis de ser absorvidos pelo nosso organismo. E nós temos aqui os 4 principais: amido, glicogênio, celulose e quitina. O amido eu vou encontrar ele nos cereais, no pão, no feijão, no arroz, na batata doce. O glicogênio é encontrado no fígado dos animais. Interessante, se você ingerir alimentos ricos em amido, você vai sentir menos fome. Por quê? Porque o nosso organismo demora mais para quebrar essas partículas, para absorver. Então isso quer dizer que é mais saudável para mim, porque eu vou precisar de menos alimento em pouco tempo, em um certo tempo, vamos dizer assim. Já o glicogênio, como eu falei, é encontrado no fígado dos animais. Tudo aquilo que eu absorvo vai ficar armazenado no meu organismo. Para quando eu precisar, eu vou lá e pego essa energia. Se eu não tenho energia, aí é onde eu passo mal. Se eu tiver energia, aí eu vou usar esta que está guardada, armazenada.
Só que se eu ingerir muito carboidrato também, vai ser muita energia acumulada e também não pode me fazer bem. E a celulose é encontrada na parede celular das plantas. Ela vai servir para proteção, vamos dizer assim, para proteger as plantas, aquela estrutura das células das plantas. E a quitina também ajuda na parede celular dos animais. É um tipo de carboidrato que serve para proteger essa estrutura dos animais. É por isso que quando a gente mata um grilo ou uma barata, que a gente aperta ele faz truec. Aquela parte que a gente está quebrando é o exoesqueleto. E a quitina serve para isso, para proteger essa estrutura celular dos insetos, dos artrópodes, que é o exoesqueleto, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido, tá, sobre os carboidratos. E é isso. E até mais!